Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite feito com muito carinho pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para falar sobre saúde mental, para falar sobre os impactos emocionais do isolamento social, para a gente falar sobre ferramentas de controle emocional. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando desse tema que gosto tanto para vocês. Meu nome é Pablo Vinícius, eu sou médico, sou psiquiatra, eu sou neurocientista, atualmente eu moro em Brasília, sou professor universitário, onde coordeno o internato em saúde mental, sou autor de 2 livros, inclusive já estive aí no Rio de Janeiro, onde morei por 1 ano e meio, fui médico da Marinha, fiz excelentes amizades, tive experiências fantásticas e guardo aqui no meu peito o carinho enorme desse período que passei aí no Rio de Janeiro. Queria parabenizar o Ministério Público e dizer que vocês estão completamente alinhados com a Organização Mundial de Saúde. Por que digo isso? Porque a OMS, nesse momento, reconhece que o tema saúde mental ele é prioridade. Ele tem que ser um tema prioritário de governos, ele tem que ser um tema prioritário da sociedade civil, porque o que a gente está observando é um aumento substancial, expressivo, exponencial dos transtornos emocionais. As pessoas estão mais ansiosas, as pessoas estão mais depressivas, os distúrbios do sono explodiram, as pessoas estão com dificuldade para pegar no sono, muitas pessoas estão acordando no meio da noite com crises de pânico, as pessoas estão mais cansadas, mais fadigadas, mais irritadas, muitas pessoas estão se queixando, por exemplo, de dificuldades de manter a sua concentração ao longo do dia. E nós vamos ver que muito disso que eu citei aqui é esperado, muita coisa que eu citei aqui pode ser de um quadro de uma doença mental, e isso é muito importante a gente separar. Bom, essa palestra que eu vou aqui falar para vocês nesses próximos 15 a 20 minutos, o título dela chama-se Antes, Agora e Depois. Para que a gente possa entender, porque na verdade eu elaborei essa palestra quando muitos repórteres, muitos jornalistas, muitos programas me chamavam para falar sobre o novo normal, o que vai ser depois, o que vai restar de nós. Ou seja, eu fui chamado a falar muito sobre o depois. E na verdade, todas as vezes que eu ia falar sobre isso, não tinha como. Eu tinha que falar sobre o antes e o agora. Por isso que essa palestra se intitula O Antes, o Agora e o Depois. Como psiquiatra, nós vamos fazer um diagnóstico desse momento. E um bom psiquiatra nunca vai fazer um diagnóstico somente por um corte transversal no tempo. O retrato do momento, ele é só uma parte do diagnóstico. Um bom diagnóstico significa uma análise do antes, um bom retrato do agora e um prognóstico do depois. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, na verdade, nós vamos começar com o antes. Nós vamos entender como é que nós estávamos antes da epidemia. Isso vai nos dar alguns indicativos de o porquê estamos nesse momento. Como é que estávamos antes, Dr. Pablo, dessa epidemia? Eu vou dar alguns dados para vocês terem noção da gravidade e do momento que estávamos e que vocês vão concluir que já não estávamos bem. O Brasil, nosso país, era o país com o maior número de transtornos de ansiedade do mundo. Nós somos o segundo país do mundo a consumir calmantes. Nós somos o país mais depressivo da América Latina. O número de suicídios no nosso país entre a população jovem aumentou mais do que o mundo inteiro. O que eu quero dizer com esses dados? Eu quero dizer para você o seguinte: a gente já não vinha bem. A sociedade brasileira já não vinha bem. Nós já não estávamos vivendo bem. O nosso estilo de vida já não era dos mais adequados. 54% da população brasileira estava com sobrepeso. 75% dos brasileiros tinham pelo menos 2 queixas relacionadas ao sono. Nós já, como falei, éramos o país mais ansioso do mundo. Fazer esse retrato do antes é extremamente importante para a gente entender o que a gente está vivendo nesse momento de quarentena. E eu costumo dizer o seguinte:
A quarentena, o isolamento social, só fez potencializar, explodir aquilo que já estava ruim. As pessoas já estavam funcionando nos seus limites. As pessoas e a sociedade como um todo já estava abusando de psicotrópicos. Foi feito um estudo recentemente mostrando que 30% das pessoas que usam antidepressivos não precisariam usar antidepressivos. Estavam usando para dar conta de viver. Porque a vida estava muito difícil. O casamento estava difícil, o trabalho estava difícil, a relação com o chefe estava difícil, a relação com os amigos estava difícil. Então, na verdade, as pessoas estavam buscando nos remédios psiquiátricos anestésicos emocionais para simplesmente darem conta de viver. 30% das pessoas que estavam usando antidepressivo não tinha critério diagnóstico para depressão e ansiedade. Isso significa que nós tínhamos uma sociedade anestesiada. Nós tínhamos uma sociedade funcionando à base de psicotrópicos para darem conta de viver as suas vidas. Esse é o retrato do antes. E aí o que acontece? Da noite para o dia, nós somos obrigados a fazer um isolamento social, a fazer uma interrupção abrupta da rotina. E aí vocês vão entender como o isolamento social, como a quarentena foi capaz e está sendo capaz de potencializar aqueles transtornos, aquelas doenças, aquelas situações emocionais que a gente já não vinha bem. E aí nós vamos entender a ruptura da rotina. Quando as pessoas me perguntam, falam, doutor Pablo, qual foi a grande causa dos transtornos emocionais terem aumentado nesse momento de quarentena? Por que as pessoas estão sofrendo mais nesse momento? Por que as pessoas estão mais angustiadas? Por que as pessoas se sentem mais perdidas? Por que teve tanta alteração no sono? O que está acontecendo? O que a quarentena faz que altera tanto o estado emocional? Por que a Organização Mundial de Saúde considera esse tema como prioritário pelos governos e pela sociedade civil? Basicamente, pela ruptura abrupta da sua rotina. Aprenda uma coisa. Saúde física e mental também é rotina. E aí eu quero falar dois aspectos aqui da rotina. O excesso de atividades na rotina faz mal, adoece. Se você acorda 5 horas da manhã e vai dormir 1 hora da manhã com o seu dia repleto de atividades, isso também é adoecedor. Mas o polo oposto disso, a ausência de rotina, também faz mal. Então, na verdade, fomos colocados numa situação de alteração abrupta de nossas rotinas. Da noite para o dia, fomos obrigados a ficar dentro de casa. Então, na verdade, aquilo que você tinha, horário de dormir, horário de acordar, o horário de se alimentar, de tomar o seu café da manhã, você saía de casa, você ia trabalhar, você almoçava, você tinha aquelas pessoas habituais de se encontrar, você chegava em casa em determinado horário, você tinha suas relações sociais, você tinha o seu momento de descanso, você tinha o seu momento de lazer. Acredita em mim, tudo isso era é saudável, porque o seu cérebro precisa de rotina para manter a sanidade. Por que isso acontece, Dr. Pablo? Por que essa ruptura de rotina bagunçou completamente a minha vida? Meu Deus, tudo que eu desejava era passar um período em casa e agora que eu estou em casa eu não consigo vivenciar aquilo que eu desejava antes. Sabe por que não? Porque foi imposto a você a ruptura da rotina. Você não escolheu isso. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, a ruptura da sua rotina foi abrupta. Você não se acostumou com uma nova rotina. Isso também faz muito mal. Como que essa ruptura de rotina prejudica o seu estado emocional? Você vai entender. Quando você tem horário de acordar, quando você tem horário de dormir, quando você tem horário de trabalhar, quando você tem horário de se alimentar, todos esses compromissos, todos esses fatores externos funcionam como sincronizadores dos nossos relógios biológicos internos. O nascer do sol é um fator que sincroniza o início do dia para o meu corpo. Quando você toma um café da manhã e se prepara para ir ao trabalho, o seu cortisol está elevado, te preparando para o trabalho, para a labuta, para gastar energia.
Então veja bem que o seu organismo ele é sincronizado com as suas atividades, com seus compromissos ao longo do dia e da noite. A gente chama isso de sincronismo mesmo. Então existe um ritmo biológico nosso, interno, e existe um ritmo ambiental da noite e dia. Aqui a gente chama de ciclo circadiano, do sono, da vigília, e aqui a gente chama de um ciclo noite e dia. Esses dois ciclos são sincronizados e a gente vive muito bem inserido nesse ciclo. O que aconteceu quando eu tirei a sua rotina e te coloquei dentro da casa? Eu tirei os fatores externos sincronizadores. O seu relógio biológico interno está uma bagunça. Porque quando dá 6, 7 horas da manhã, que o seu organismo estaria pronto para sair de casa para trabalhar, você não sai de casa. O seu cortisol está lá em cima. E ele não é gasto. Vai gerar ansiedade, vai gerar cansaço, vai gerar fadiga. E é interessante porque eu tenho atendido muitas pessoas que falam assim para mim: Doutor Pablo, olha, antes eu acordava às 6 horas da manhã, eu trabalhava o dia inteiro com muitos problemas no escritório, no trabalho. Eu ia me sentir cansado 6, 7 horas da noite. Agora que eu estou em home office, eu acordo e quando dá 11h30, meio-dia, eu já estou cansado. Sem fazer nada, só aquele meu trabalho ali no computador. Por que as pessoas estão se sentindo mais cansadas? Primeiro, por causa dessa questão hormonal, que o seu organismo está preparado para sair e você não está saindo. Então toda essa demanda energética consome a sua cognição, a sua capacidade de atenção, concentração e memória. O seu cortisol está elevado, mas você não consome esse cortisol. Isso é muito ruim, organicamente falando, mas a principal razão é a seguinte: olha que interessante. Quando nós acordamos e iniciamos as nossas atividades, o acordar, o sair da cama, o ir ao banheiro, o escovar os dentes, o tomar café, o botar minha roupa, o sair de casa, o pegar o trânsito, chegar no trabalho, todas essas atividades iniciais, pasmem, 40% delas é feito no modo automático. Você não pensa para fazer isso. Isso é no nível do inconsciente, isso é no nível do automatismo. Existe uma razão evolutiva para isso. Claro. Por quê? Isso significa o princípio da economia energética do cérebro do organismo. Você tem o dia inteiro para gastar energia. Se você gastasse toda a sua energia nas primeiras horas da manhã, iria te faltar para o restante do dia. Então, de uma forma muito sábia, de uma forma muito evolutiva, nós nos adaptamos dessa forma. Então 40% das atividades que você faz no início do seu dia, elas são automáticas, você não gasta nenhuma energia para aquilo, ou pelo menos o mínimo de energia. E aí você tem muita energia para gastar ao longo do dia. O que a ruptura abrupta da sua rotina fez contigo? Quando você acorda, agora, você não tem mais as atividades automáticas. Você tem que pensar em cada atividade que você vai fazer. Isso consome energia, uma energia essa que o seu cérebro não estava acostumado a gastar. Então agora as nossas atividades passam a ser quase todas conscientes, voluntárias. Você tem que pensar em cada coisa que você vai fazer. Isso demanda mais. Então, biologicamente falando, a ruptura da rotina, ela alterou significativamente o seu relógio biológico interno, ela alterou significativamente o consumo de energia e isso está trazendo essa confusão que as pessoas estão sentindo. Já não sabem mais o horário de dormir, já não sabem mais o horário de acordar, elas estão perdidas em suas rotinas e isso gera muita ansiedade. Compreende agora por que as pessoas estão mais ansiosas no momento de quarentena? Porque elas se viram 24 horas agora com decisões conscientes e voluntárias. Isso cansa demais. Isso esgota, porque esse não é o nosso normal. Então, uma das razões do momento atual... Então, assim, a gente fez um retrato do antes, ok? Já estávamos muito doentes, já estávamos com sérios problemas de vida, e aí vem a ruptura abrupta da rotina. Agora vocês começam a entender por que se potencializou.
Por que que pessoas que estavam no seu limite, elas conseguiam até funcionar aos trancos e barrancos, muitos a custos de medicamento psiquiátrico, e agora vocês começam a compreender por que que essa ruptura, por que que a quarentena, por que que o isolamento social fez com que explodisse isso. Fez com que as coisas que a gente estava guardando debaixo do tapete saísse de forma explosiva. Agora dá para começar a entender por que que estamos sofrendo tanto nesse momento. Por que das queixas que as pessoas estão apresentando. Por que que o sono está alterado? Porque o seu cérebro se alterou. Biologicamente falando, os seus relógios biológicos estão perdidos. E isso faz com que os seus hormônios, os seus neurotransmissores, o seu funcionamento celular também esteja perdido. Então, não é só psicologicamente que você está se sentindo ansiosa. Suas células estão ansiosas. A sua biologia está angustiada. Porque, na verdade, teve uma desincronização entre o ambiente e o meu meio interno e as minhas células. E isso traz uma angústia biológica muito grande. Além desse aspecto biológico, é importante a gente falar dos aspectos psicológicos. As pessoas, então, vinham nos seus limites, muitos vinham nos seus limites, e a ruptura abrupta da rotina, nesse contexto de pandemia, trouxe aspectos até então que a gente conseguia conviver. A gente está com mais medo. Medo do amanhã, medo de como vai ser, medo se vou ter o meu emprego, medo se eu vou manter a minha renda, medo se o país vai quebrar, medo de ter o coronavírus, medo do meu pai pegar coronavírus, da minha mãe pegar coronavírus, medo da letalidade desse germe, desse micro-organismo. Nós estamos mais ansiosos, nós estamos mais angustiados. Então, psicologicamente também estamos mais abalados. Então, eu tenho tanto um comprometimento psicológico como um comprometimento biológico. Por isso é que nós estamos vendo uma explosão dos transtornos emocionais. Pessoas que usavam 20 miligramas de fluoxetina estão tendo que usar 40, 60. Pessoas que usavam 10 gotas de Rivotril estão usando 20, 40. Porque, na verdade, esse momento do agora potencializou o antes. Pessoas que não tinham problema psiquiátrico nenhum estão experimentando sensações e sentimentos que não experimentavam. Muitos amigos meus que não tinham problemas psiquiátricos nenhum estão me procurando com dificuldade para dormir. Ô, Pablo, me ajuda, você não tem nada natural aí para que eu possa dormir melhor? Porque esse momento do agora é um momento de extrema confusão biológica e psicológica. Uma coisa importante da gente falar agora também, a diferença entre o normal e o patológico. Gente, sentir alguma coisa nesse momento, nós vamos sentir. Estranho seria se você tivesse muito bem. A pessoa que chega para mim, doutor, eu estou tão feliz, eu nunca tive tão feliz na minha vida. Eu estou tão bem, eu estou com tanta energia, eu me sinto maravilhosamente bem como nunca tive na minha vida. Esse eu vou estranhar. Esse provavelmente tem um diagnóstico psiquiátrico. Entendam uma coisa. Normalidade significa o que você sente é proporcional ao que você vive. Então, de fato, temos que estar um pouco mais ansiosos, temos que estar um pouco mais angustiados. De fato, o nosso sono não vai estar normal. Isso é ser humano. Você não é uma máquina. Alguma coisa tem que sentir mesmo. Doutor, quando é que eu vou me preocupar? Quando é que eu sei que eu estou entrando, então, numa depressão, num transtorno de ansiedade? Quando eu sei que a minha insônia virou um problema sério e eu preciso de um profissional? Aprenda a palavrinha mágica. Desproporção. Você vai pegar o que você está sentindo e vai colocar e vai comparar com o que você está vivendo. Se o que você está sentindo é compatível com o que você está vivendo, significa normalidade. Se o seu filho está na UTI, você tem que estar triste. Mas essa tristeza, ela é, em relação à intensidade, proporcional ao fato. Se o seu marido está entre a vida e a morte por um acidente, você tem que estar muito angustiada. Isso é normal. A doença, ela mora na desproporcionalidade.
Doutor, o que eu tô sentindo é muito. Tá muito. Eu me conheço. Eu não deveria estar assim. Isso provavelmente a pessoa já está passando da linha da normalidade para a patologia. Faça esse exercício. Se perceba. Pega as suas emoções e faça esse comparativo. Se uma pessoa no seu lugar, passando pelo que você está passando, sentiria o que você está sentindo? Se a resposta for sim, então você está normal, apesar de estar sofrendo, chorando e angustiada. Pessoal, quando eu falo isso, eu não estou falando que a pessoa que está sofrendo não precisa de cuidado. Ela precisa. Ela não precisa de um cuidado psiquiátrico, mas ela precisa se cuidar, porque senão ela vai adoecer. Vamos fazer uma terapia? Vamos fazer uma atividade física? Vamos meditar? Vamos melhorar a nossa alimentação? Vamos gerenciar melhor o nosso estresse? Isso significa passar por esse estado melhor. E aí é que eu quero falar agora do depois. Então, falamos do antes, fizemos um retrato do antes, a gente viu que a gente já não vinha bem, com muita ansiedade, com muitos distúrbios do sono, com o uso abusivo de psicotrópicos. Fizemos um retrato do agora, a gente entendeu por que a gente não está bem, biologicamente falando, psicologicamente falando. A grande culpada disso foi a imposição do isolamento social, a quarentena, que acabou com a sua rotina. E o seu cérebro precisa de rotina. Todas as suas células precisam de rotina. E aí o que aconteceu? Juntou o antes com o agora. Puf! Explodiu tudo. Estamos muito mal. As pessoas estão realmente sofrendo demais e muitas adoecendo bastante. E o depois? Doutor Pablo, como é que você vê o depois? Como é que será o amanhã? Depende. A minha resposta é depende. O amanhã será melhor ou pior do que esse antes que a gente já vinha? Depende. Depende de cada um de nós. Porque, na verdade, a sociedade não existe. A sociedade é uma somatória de cada um de nós. Eu sempre costumo dizer que PJ não existe. A PJ é a somatória dos CPFs que fazem a PJ. Então, o que existe são pessoas. O que existe é você. O que existe é seu filho. O que existe é seu pai. O que existe é seu marido. O que existe é cada um de nós. Então, na verdade, o nosso futuro, o nosso depois, o nosso amanhã está nas nossas mãos. E nós temos dois caminhos. Nós estamos no meio de uma encruzilhada. Nós estamos bem no meio de uma encruzilhada. Que vai depender das nossas escolhas no agora. Eu acho que, dependendo das nossas escolhas, a sociedade pode piorar. Depois desse momento que nós estamos vivendo. Se já éramos ansiosos, vamos ficar mais. Vai haver uma explosão de depressão e uma explosão de suicídios. Vai haver uma explosão do uso de medicamentos para dormir. Se nós não fizermos nada. Se você não mudar sua vida. Se você não aprender com o antes e com o agora. Se você não mudar aspectos significativos da sua vida. Se você continuar correndo atrás do vento. Se você continuar escravo da sua vaidade, do seu egoísmo. Se você continuar competitivo do jeito que você é. Se você continuar achando que é melhor ter do que ser. Provavelmente nós vamos piorar. Provavelmente a sociedade vai piorar. Se nós continuarmos com os mesmos valores, com os mesmos princípios, a sociedade vai piorar. Eu não digo acabar, mas ela vai piorar. Por outro lado, se a gente pegar esse momento de sofrimento que estamos inseridos e aproveitar para amadurecer a nossa personalidade, para melhorar as nossas neuroses, para sermos mais cooperativos, para sermos mais solidários, vamos melhorar. Então veja a encruzilhada que nós estamos e veja que só depende da gente. Se a gente não fizer nada, se a gente continuar com o mesmo padrão comportamental do antes, vai ser um abismo, vai ser uma tragédia, vai ser uma tragédia. Eu, como psiquiatra, tenho medo de como é que será se ninguém fizer nada. Agora eu tenho uma esperança que a maioria das pessoas possam mudar. Queiram mais aspectos minimalistas da vida. Calma. Para que tanto? Para que tanta correria? Para que tanta ansiedade? Calma. Vamos equilibrar mais, vamos ter mais hábitos saudáveis de vida.
Agora é a hora de implementar isso na nossa vida. E, inclusive, isso passa a ser ferramenta de controle emocional nesse momento. Você precisa entender isso. Você precisa que agora você precisa fazer atividade física, ainda que seja dentro de casa, ainda que seja no parque à noite, para você preservar o isolamento social. Você precisa se alimentar bem. Você precisa tirar as porcarias da sua vida. Isso é saúde mental. E não é para agora, não. É para sempre. Você precisa meditar. Você precisa fazer uma psicoterapia. Você precisa gerenciar melhor o seu dia a dia. Gente, agora é a hora da gente corrigir os nossos relacionamentos. Nós estamos isolados com os nossos parentes. E uma das coisas que eu falo para as pessoas quando elas me perguntam o que fazer agora, doutor, para a gente viver da melhor forma possível, a primeira coisa que eu falo é: transforma o seu micromundo, transforma a sua casa no melhor lugar do mundo. E isso significa relações saudáveis. Claro que haverá conflitos, mas nós temos que agora nos esforçar ao máximo para manter as nossas relações saudáveis e amorosas. Olha só que grande oportunidade da gente continuar assim depois. Esse é o momento. Esse é o momento. Então manter as nossas relações saudáveis é pro agora e é pro depois. Estilo de vida saudável é uma ferramenta de controle emocional. Você precisa dormir bem. Mantenha a sua rotina no mais próximo possível do que era. Mantenha o seu horário de dormir, mantenha o seu horário de acordar, mantenha os seus horários de se alimentar, mantenha os seus horários de trabalhar, se esse for o caso. Mude a sua roupa, não fique de pijama o dia inteiro. Lembre-se dos sincronizadores. O pijama é um sincronizador. O seu cérebro entende o pijama como um momento de relaxar e dormir. Acredita nisso? Coloca uma roupa de trabalho. Claro que não precisa ser o seu terno, não precisa ser uma toga, não precisa ser nada disso. Mas mostre ao seu cérebro que é horário de trabalhar. É horário de se alimentar, é horário de descansar. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Por isso que a minha palestra essa chama Antes, Agora e Depois. Vocês entenderam essa linha do tempo? Acho que deu para compreender como é que estávamos. Acho que deu para compreender por que estamos vivendo o que a gente está vivendo. É uma somatória do antes com o agora. É uma somatória do limite que já estávamos com as consequências da quarentena. O nosso corpo está sentindo, a nossa mente está sentindo, a nossa psique está sentindo, a gente está com mais medo, a gente está com mais angústia. E isso é um fator de risco para o adoecimento mental. Não vamos optar pelo caminho do adoecimento mental. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos essa decisão de mudar completamente o rumo da nossa sociedade. Emocionalmente falando, comportamentalmente falando. Era essa a mensagem que eu queria falar para vocês. Mais uma vez agradeço pelo convite. Qualquer dúvida pode me acessar. Eu tenho uma rede social no Instagram, no Facebook, chama Dr. Pablo Vinícius. Lá tem as informações dos meus livros. Eu fiz uma coisa para ajudar todos nesse momento. Eu tinha um livro sobre depressão e transformei ele num e-book e estou disponibilizando gratuitamente para as pessoas. É só entrar no meu site, pablovinicius.com.br, baixar. Tem sido muito bom nesse momento para as pessoas, porque lá eu falo o que é depressão, o que não é depressão, o que um remédio faz, o que ele não faz. Então eu resolvi ofertar isso para as pessoas de forma gratuita, para que eu acho que agora é a hora de cada um dar um pouquinho de nós, e principalmente daquilo que a gente mais sabe e daquilo que a gente mais tem. Se a gente tem dinheiro, a gente tem que ofertar. Se a gente tem conhecimento, a gente tem que ofertar. Se a gente tem saúde, a gente tem que ofertar. Esse é o momento da transformação social. Então, no meu Instagram, Dr. Pablo Vinícius, vocês podem conversar comigo, tirar dúvidas. No meu site pessoal também. Então, estou aqui para ajudar, estou aqui para contribuir, tá bom? Um grande abraço a todos. Espero que todos passem muito bem nesse período, com muita saúde, com muita paz, porque o sol continua brilhando ali atrás das nuvens. Ele não deixou de brilhar. Isso tudo vai passar e nós vamos ser seres humanos muito, muito melhores. Um grande abraço a todos.